bem, boa tarde a todos. Acho que é um tema extremamente importante, né? A gente até foi um pedido da secretaria, né? Para a gente conseguir fazer esse web seminário de forma bastante rápida, até por isso ele saiu como extraordinário, mas é porque a temática é importante, né? Acho que a gente tem visto um aumento importante do número de casos aqui no estado, já nesse início de ano. Os dados mostram que a gente deve ter aí semanas bastante difíceis, né? E com muitos casos acontecendo, então acho que é extremamente oportuno a gente estar discutindo um pouco do cenário epidemiológico e também falando de manejo clínico. Então, me coube, né? Eu acho que eu consigo trazer um pouco mais esses dados epidemiológicos, mostrar um pouco o que a gente está vendo no estado nesse início de 2024, reforçar algumas ações, até o que a gente tem planejado, né, e tem feito aí nos últimos meses, já tem previsto para as próximas semanas aqui no estado, e o Fidel vai abordar um pouco o manejo clínico, né? Acho que quando a gente fala de uma doença que já está ocorrendo transmissão, é fundamental a gente discutir o manejo clínico também, para que a gente já comece a ver os primeiros óbitos pela doença. Então, acho que é oportuno lembrar que dengue é uma doença grave, que pode evoluir para óbito, né? Pode levar as pessoas a óbito, então a gente precisa fortalecer o manejo clínico, que é um manejo teoricamente simples, né? Você não demanda uma alta complexidade, exceto para aqueles casos mais graves, enfim, então é fundamental a gente reforçar essas orientações desde a ponta, desde o momento que o usuário busca o serviço de saúde, para a gente estar orientando corretamente. Vou passar então para a minha apresentação, propriamente dito, preparei alguns slides, e acho que é importante a gente primeiro entender um pouco no momento que a gente se encontra no estado de Santa Catarina, né? Acho que a gente precisa entender como é que a gente chegou nesse momento. Então aqui a gente está, o primeiro gráfico que eu trago é justamente para a gente avaliar, conseguir visualizar a disseminação do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina nos últimos anos. E aqui uma série histórica bastante lenta, bastante longa, né, desde 2006, mas dá para a gente visualizar, então, nas barrinhas azul, o número de focos que a gente tem por cada ano, na linha superior, né, os municípios que têm identificado a presença do mosquito Aedes aegypti, e na linha abaixo, os municípios infestados. O município infestado é aquele município que tem uma presença maior do mosquito Aedes aegypti, uma presença que já está marcada e vem se mantendo ao longo do tempo, e isso dá uma condição de ocorrência de transmissão sustentada, até mesmo de surtos e epidemias. Então vejam que o número de focos vem aumentando ano a ano, e isso está muito associado à questão do aumento dos municípios infestados e, claro, cada vez mais identificando a presença do mosquito Aedes aegypti. Então, isso tudo está muito associado a diversos fatores, desde os climáticos, especialmente, né? Se a gente olhar os últimos 5 anos, a gente tem visto temperaturas mais elevadas aqui em Santa Catarina, a gente não tem visto mais invernos marcados e rigorosos, né? A gente tem visto chuvas mais intensas, e isso tudo é um cenário muito propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito urbano, acho que é importante sempre lembrar isso, é um mosquito que vive nas nossas cidades, está muito bem adaptado às características urbanas, enfim, e tem se aproveitado dessas condições climáticas para estar se reproduzindo e se disseminando. E isso tudo muito associado também ainda à falta de percepção de risco das pessoas, né? A gente ainda tem aquela ideia de que o mosquito Aedes aegypti, de que a dengue, de que a chikungunya, de que o zika vírus são doenças que não acontecem no estado, são doenças que acontecem na região sudeste, na região nordeste, na região norte, então a gente acaba mantendo hábitos no dia a dia, que são hábitos que favorecem a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Então, esse primeiro gráfico dá uma dimensão do porquê que a gente passou a ter transmissão mais intensa aqui no estado, porque nós temos cada vez mais a presença do mosquito, né? Tanto é que em 2023 nós já temos quase 250 municípios que identificaram a presença do mosquito Aedes aegypti, então a gente está falando de 80% dos municípios com registro de algum foco do mosquito Aedes aegypti, mais de 150 deles infestados, para ser mais exato, 154, então a gente está falando de quase mais de 50% dos municípios infestados aqui no estado de Santa Catarina, e isso está dando as condições para a gente ter transmissão. Ou seja, o principal fator de risco para que a gente tenha transmissão dessas doenças, e eu vou falar dessas doenças pensando no que são arboviroses, não só se restringindo a dengue, mas também a chikungunya e zika vírus, embora a transmissão mais evidente tenha se dado pela dengue nos últimos anos, mas é ter a presença do mosquito Aedes aegypti, o que de fato a gente vem registrando aqui no estado nos últimos anos. Então, acho que aqui a gente entende um pouco essa mudança do cenário entomológico, esse cenário da presença do mosquito Aedes aegypti, que tem dado as condições
para que a gente tenha transmissão sustentada em diversos municípios catarinenses. E aí aqui só trazendo, então, o retrato desse início de 2024, né? Ou seja, nós já temos aí mais de 7 mil focos do mosquito identificados aí nas primeiras 4 semanas do ano, um dado até o dia 29 de janeiro, que foi publicado essa semana. Vejam que esses municípios na cor mais escura são aqueles considerados infestados, né? Ou seja, municípios que têm uma condição, como eu falei, de ter uma transmissão sustentada, mas vários outros, né, que já vêm identificando a presença do mosquito já nesse início de 2024, esse número deve ampliar. Como eu falei, ano passado nós tivemos mais de 250 municípios com presença de focos do mosquito Aedes aegypti. É claro que você ainda tem alguns municípios que não identificaram a presença, mas estão realizando as atividades, estão realizando monitoramento das armadilhas, dos pontos estratégicos, que é uma estratégia de vigilância entomológica, e certamente vão identificar mosquitos nas próximas semanas. Mas acho que o mapa dá uma ideia de risco, né? Acho que a gente consegue entender quais são as áreas de maior risco para transmissão no estado, né? E, claro, áreas que efetivamente já vêm vendo transmissão, como eu vou trazer mais para frente. Mas, pensando em risco, acho que a gente precisa lembrar que o oeste, como um todo, tem condições para ter transmissão da doença, mas a gente está começando a ver de forma mais recente, né, esse eixo de litoral, então desde a região de Joinville até a região aí sul do estado, já com municípios infestados, aquela região do médio Vale do Itajaí, enfim, então são áreas que têm um risco de ter transmissão, então é importante estar atento à definição de casos suspeitos, a gente pensar nessa possibilidade de ocorrência da doença, para que a gente possa, a partir das fazendo a suspeita, já desencadear todas as ações de manejo clínico que são fundamentais para que a gente evite realmente evolução para gravidade, mesmo óbitos por dengue. E aí a gente passa, acho que a gente primeiro entende um pouco justamente da condição da presença do mosquito Aedes aegypti para entender um pouquinho da transmissão de dengue. Então vejam que com o aumento da presença do mosquito Aedes aegypti, com o aumento dos municípios infestados, a gente acaba tendo um aumento do número de casos de dengue aqui no estado. Um aumento muito marcado nos últimos 2 anos, mas vejam que desde 2020, né, a gente pode pegar até 19, embora 19 ainda tinha sido um cenário menor do que a gente viu em 2016, mas desde 2020 a gente vem tendo um aumento gradual, ano a ano, dos casos que são registrados. Vejam que a gente pode fazer uma comparação rápida de 22 e 23, vejam que em 22 nós tivemos muito mais casos, muitos mais municípios registrando epidemia, né, o número não foi tão elevado em 2023, mas, por outro lado, em 2023 a gente viu grandes centros urbanos registrando essa condição, como foi o caso da Grande Florianópolis, como foi o caso da região de Joinville, Blumenau. Então, em 2022 nós vimos uma transmissão bastante intensa na região oeste, que tem muitos municípios ainda pequenos, né, que não são grandes municípios, você tem alguns municípios apenas com mais de 100 mil habitantes na região. Então vejam que também é um desafio você ter transmissão sustentada e de forma bastante intensa nos grandes centros urbanos, até porque são locais que têm uma densidade populacional maior, enfim, a gente sabe que o mosquito pode sair picando várias pessoas, né? A fêmea do mosquito Aedes aegypti precisa do sangue para a maturação dos ovos, se ela não consegue concluir esse repasse sanguíneo com uma única picada, ela acaba picando várias pessoas e é onde a gente pode ter a transmissão aí acontecendo para várias pessoas. Eu acho que esse tem sido um desafio, né? Ou seja, nós estamos falando em 2023 aí de mais de 125 mil casos confirmados da doença, né? Claro que aqui trabalhando com casos prováveis, que é uma mudança para esse ano, né? Eu já explico um pouquinho mais sobre isso, mas acho que é um número que impacta o serviço de saúde, né? Até porque, normalmente, é uma característica da transmissão de dengue, a gente tem aí uma transmissão muito acelerada, num curto espaço de tempo, e isso acaba sobrecarregando muito o serviço de saúde, que no dia a dia já tem uma grande carga de trabalho. Então, esse é um grande desafio da dengue, é você conseguir manejar todos esses pacientes que estão procurando serviço de saúde com uma demanda associada à demanda do dia a dia, né? Ou seja, que não para, ela permanece, mas que você está falando de dengue, das arboviroses, doenças agudas, e que a gente não pode esperar para o próximo dia, não pode esperar para a próxima semana, porque são justamente esses pacientes que acabam indo a óbito. Então, acho que aqui a gente vê, né, esse aumento gradual da transmissão de dengue, que está muito associado, como eu falei, à presença do mosquito Aedes aegypti. E aí, acho que por isso a importância desse web seminário,
Porque quando a gente olha, esse é o gráfico nas barras vermelhas do início de 2024, comparado a 2023, que são as barras em azul. Aqui a gente está trabalhando com caso provável. E qual é a ideia qual é a definição de caso provável? São todos aqueles casos que foram notificados e que não foram descartados até o momento. Então, aqui com caso provável, a gente vai ter os casos confirmados, os casos suspeitos, casos inconclusivos ou casos que ainda não foram encerrados. E essa definição passou a ser adotada em 2024 porque ela dá, como a gente tem aí um delay muito grande no encerramento das fichas de notificação, utilizando o caso provável, a gente consegue ter entender melhor a dinâmica de transmissão já no primeiro momento. Então, a gente tem adotado, a partir desse ano, a questão dos casos prováveis para justamente entender como é que está se dando essa curva de transmissão aqui no estado. E é importante a gente lembrar que a gente está falando de casos prováveis, ou seja, aqueles que foram notificados e que a gente entende que um caso notificado é um caso que procurou o serviço de saúde, ou seja, dessa forma a gente também consegue entender já o impacto no serviço de saúde de uma forma mais oportuna, até para conseguir desencadear as ações. Mas acho que o que a gente precisa destacar com esse gráfico é que, se vocês olharem lá no ano passado, o aumento que a gente viu aqui no estado, lá a partir da semana 9, 10, que era justamente o mês de março, vendo um pico de transmissão em abril e maio, a gente já começa a ver no mês de janeiro aqui no estado. Então, a curva tem se mostrado muito mais precoce esse ano, então nos parece que a gente vai ter uma transmissão mais acelerada já nesse início do ano, tendo talvez um pico de transmissão já no mês de fevereiro e março, ou seja, antecipando essa curva de transmissão do ano 2023. Isso pode estar muito associado à condição climática que a gente vem enfrentando desde o final de 2023 aqui no estado, né? Não é, acho que se a gente resgatar, tivemos aí chuvas intensas desde o mês de outubro, vários municípios enfrentando condições climáticas, enchentes importantes, e isso tudo deu uma condição muito propícia para a reprodução do mosquito, que já começa a refletir em números. Aqui eu estou falando especialmente de dengue, porque é o que a gente tem tido de maior impacto nesse momento. E aí, quando a gente compara o mesmo período de 23 com o mesmo período de 24, a gente tem um aumento aí de quase mais de 640% nos casos prováveis de dengue aqui no estado de Santa Catarina. Então, acho que esse fica como o primeiro alerta, ou seja, nós já estamos vendo uma notificação de casos muito superior ao que a gente viu em 2023, nesse início de ano, e por isso é fundamental a gente reforçar, né, as medidas, e vou trazer na sequência, inclusive já lançamos um alerta epidemiológico, que é fundamental reforçar controle vetorial, vigilância epidemiológica e manejo clínico dos casos, para que a gente consiga enfrentar essa situação, né, evitando, como eu falei, o grande objetivo é tentar aplanar um pouco essa curva, ou seja, que a gente não tenha um grande número de casos num curto espaço de tempo, a gente consiga diluir essa transmissão para que o impacto não seja tão grande, né, na rede assistencial, e claro, para que a gente consiga evitar justamente casos graves e óbitos acontecendo. E aí, o que estava ali no gráfico e localizando isso, né, geolocalizando, então vejam que aqui no mapa a gente tem então os municípios que já têm as maiores incidências de casos prováveis. Esses municípios ainda podem se modificar, a gente sabe que os casos prováveis podem ter uma mudança de uma semana para outra, até porque alguns casos que são suspeitos nessa semana podem serem descartados na próxima, mas o que a gente tem visto, como eu falei, né, região de Joinville, município de Araquari, inclusive já numa condição de epidemia, né, a região de Itajaí também vendo já uma transmissão um pouquinho mais acelerada, Grande Florianópolis com Tijucas, né, mas também já começa a ver o próprio município de Florianópolis, também na região de Blumenau, enfim. Então, quando a gente olha para regiões de saúde, que é a primeira tabela, justamente essas 4 regiões de saúde, que são a região Nordeste, região da Grande Florianópolis, região da Foz do Rio Itajaí e o Médio Vale do Itajaí, são aquelas que têm maior número de casos prováveis até o momento. É claro que todas as regiões de saúde, de alguma forma, já estão notificando casos prováveis, não na mesma intensidade do que essas 4 regiões, mas a gente, de alguma forma, está vendo circulação da dengue em todo o estado, né? Em algumas regiões ainda com impacto muito pequeno, até pela própria presença do mosquito Aedes aegypti, mas acho que vale a pena manter atenção, né? Ou seja, a transmissão tem acontecido em todas as regiões, de forma mais intensa nessas 4 regiões, né? Alguns municípios com uma incidência já bastante significativa. A gente tem trabalhado que aí acima de 300 casos para 100 mil habitantes, a gente já poderia considerar
uma situação de epidemia, uma transmissão em nível de epidemia, já porque isso realmente, a partir desse número, a gente tende a ter um impacto bastante grande já nos serviços de saúde. E aí, claro, acho que falando de transmissão de dengue, né, é importante fazer uma análise dos óbitos, né, até porque a gente já começa a ter os primeiros óbitos registrados também em 2024. E até antes de falar dos óbitos, só lembrando que tanto no passado, tanto 2022, como 23, como agora, a gente tem identificado a circulação de dois sorotipos, o sorotipo DEM1 e o sorotipo DEM2 circulando aqui no estado, né? Acho que alguns estados já começam a relatar a circulação do sorotipo DEM3, o que é uma preocupação, porque vale lembrar que as pessoas elas só ficam imunes contra aquele sorotipo específico. Então, por exemplo, né, eu contraí dengue pelo sorotipo DEM1, eu só tenho imunidade contra esse sorotipo. Eu posso ainda estar contraindo o sorotipo DEM2, DEM3 e DEM4. E os estudos mostram que a partir de uma segunda infecção, o risco de gravidade é maior. Então, nós já temos dois sorotipos circulando aqui no estado, que é uma preocupação, até porque as pessoas que pegaram o sorotipo DEM1 ano passado podem voltar a contrair o sorotipo DEM2 esse ano, mas também pela possibilidade de introdução do sorotipo DEM3, que já tem circulado em outros estados. Então, acho que esse também é uma atenção importante, né? A gente pode ter a partir do momento que a gente tem pessoas se reinfectando, a gente pode ver um aumento da gravidade da doença, o que também causa preocupação. E aí, quando a gente analisa transmissão associada a óbitos, né, acho que eu trouxe no gráfico os dados dos últimos 2 anos, né, 22 e 23, 22 na linha verde e nas barras azul 23, mas eu queria destacar, acho que 2 pontos aqui. O primeiro é que a curva de óbitos acompanha a curva de casos, ou seja, num primeiro momento, vejam que em 2023 a gente teve um aumento de casos a partir da semana 10, então você vê um aumento de casos e na sequência a gente vê um aumento de óbitos, né? Então, os óbitos acabam sendo uma consequência do aumento da transmissão que foi evidente nos últimos 2 anos aqui no estado. E outro ponto é destacar que realmente houve um aumento importante do número de óbitos, né? Em 2022 foram 90 óbitos, em 2023 foram 98 óbitos, então é um cenário preocupante que, claro, nos colocou entre os estados que mais registraram óbitos nos últimos 2 anos. É claro que em 2023 a proporção de óbitos não acompanha a proporção de casos, né? A gente mais do que dobrou o número de casos de um ano para outro, mas não dobramos o número de óbitos. De qualquer forma, falar de 98 óbitos ainda é um número importante, né? E que mostra fragilidades no atendimento desses pacientes, como eu vou trazer na sequência. Esse ano nós já temos aí 5 óbitos notificados, o município de Joinville já confirmou 1, o município de Araquari, que está em investigação, acabou já confirmando o óbito. É claro que o boletim saiu antes da confirmação, mas já temos aí, podemos falar em 2 óbitos confirmados, em Joinville e Araquari, mas já temos óbitos sendo investigados também em Florianópolis, Garopaba e São Francisco do Sul. Então, lembre que eu falei, o aumento do número de óbitos realmente vem acompanhado do aumento do número de casos, né? Então, é fundamental reforçar suspeita em manejo clínico, e vou deixar isso para o Fidel, que vai abordar de forma mais detalhada, porque acho que esse é o grande objetivo, né? O grande objetivo numa epidemia de dengue é a gente evitar óbitos, né? E a gente precisa reforçar toda a rede assistencial nesse sentido, para que a gente não veja esses números crescendo nas próximas semanas. E aí eu queria destacar 2 pontos usando as investigações dos óbitos de 2022 e de 2023, que são perfis muito semelhantes. Primeiro é que os óbitos acabam ficando concentrados, eles acontecem em muitos municípios, mas em 2022, por exemplo, a gente teve aí quase 60% dos óbitos concentrados em 5 municípios catarinenses. Então, isso a gente tem visto que se repete nos últimos 2 anos. Mas o que se repete também é que, claro, a gente sabe que os óbitos podem acontecer em todas as faixas etárias, em qualquer idade. Uma pessoa jovem que não tem comorbidade pode evoluir para óbito para dengue, mas a gente precisa ter atenção aos idosos. Os idosos têm sido um grupo que tem evoluído para a gravidade e morrido aqui no estado de Santa Catarina. Então, atenção para idosos. Idosos que buscam serviço com sintomas de dengue, é fundamental ter um olhar especial. Normalmente são pacientes que já se enquadram no grupo B, precisa de hemograma, precisa de monitoramento, precisa de avaliação, porque são pacientes que acabam morrendo pela dengue. E o que a gente tem visto nas investigações dos últimos 2 anos é que esses pacientes vão e voltam dos serviços várias vezes, que não há nenhuma orientação de hidratação,
e por isso acabam morrendo. Então, atenção especial aos idosos, a grupos vulneráveis, né? Porque esses são os pacientes que podem estar evoluindo para a gravidade e morrendo por dengue. Então, em 22, a gente teve aí mais de 70% dos pacientes que morreram eram idosos com mais de 60 anos de idade e que apresentavam, por consequência, alguma comorbidade. E isso se repetiu em 2023, né? Um perfil muito semelhante, e talvez até 7 municípios concentrando aí mais de 80% dos óbitos, mas, novamente, muitos óbitos acontecendo em pacientes idosos, né, aí na casa de mais de 70%, e, novamente, muitos com comorbidades. Então, é um grupo para a gente ter atenção, ou seja, são esses pacientes que têm mais morrido aqui no estado, que é fundamental reforçar o olhar sobre eles para que a gente justamente não veja esses cenários repetindo, né? Acho que isso é importante, fica como um alerta. Eu queria falar rapidamente também de chikungunya e de zika vírus, apesar de elas não terem os mesmos números, a mesma magnitude de transmissão aqui no estado, mas são vírus, especialmente chikungunya, que já têm circulado aqui em Santa Catarina e que são uma preocupação. Primeiro porque tanto chikungunya quanto zika vírus são doenças também transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, o que eu falei no início, ter a presença do Aedes aegypti é o primeiro fator de risco para ter transmissão dessas 3 doenças. Então, a gente já tem esse fator de risco. Agora, uma grande preocupação com chikungunya, e que a gente viu no Paraguai ano passado, em alguns estados do Nordeste, é que chikungunya, além da fase aguda, os pacientes, e aí está falando até de 50% dos pacientes, evoluem para quadros subagudos e crônicos. Então, são pacientes que vão voltar ao serviço de saúde 3, 6, até um ano depois, né? 3, 6 meses e até um ano depois, e são pacientes que vão demandar uma assistência especializada. Então, essa é uma preocupação com o chikungunya, né? Que você pode ter aí um impacto ainda maior no serviço de saúde, não só na fase aguda, mas meses depois desses pacientes procurando atendimento. E aí, ali na tabelinha, a gente tem uma série histórica, né? A gente está registrando casos autóctones, ou seja, aqueles casos que são contraídos dentro do estado, em vários anos. Mesmo nos anos que não tivemos casos autóctones, vimos casos importados, ou seja, pacientes que viajaram, né? Indivíduos que viajaram, voltaram para o estado, se deslocaram tanto para outros estados do país como para fora do país e retornam, então, doentes para Santa Catarina. Em 2023, vimos aí também transmissão autóctone em alguns municípios catarinenses, como foi o caso de Balneário Camboriú, Bombinhas, Chapecó, Florianópolis, Itapema, Palhoça e São José. Então, é uma preocupação, isso mostra que o vírus está circulando, ou seja, a gente já tem a presença do vírus da chikungunya aqui em Santa Catarina, e esse ano a gente já tem, então, 30 casos prováveis e 31 descartados. Então, atenção, né? Pacientes que têm uma dor articular muito intensa, a chikungunya é marcada por isso, essa dor articular intensa, nas grandes articulações, de forma que afetam as 2 articulações, 2 ombros, 2 cotovelos, 2 joelhos. É importante estar atento, pedir o exame, né? Para que a gente possa também identificar os casos e possa, a partir da suspeita, realizar as ações de controle vetorial, né? E, claro, também entender se está tendo transmissão ou não, para que a gente consiga se preparar. Mas atenção também, acho que chikungunya é uma doença que a gente precisa ter atenção, porque o vírus já está circulando, circulou nos últimos anos, desde 2021 a gente tem visto casos autóctones em todos os anos aqui no estado, e é uma doença para a gente estar atento, enfim, porque ela pode ter um impacto não só na fase aguda, mas também de forma subaguda e forma crônica. E, claro, Zika vírus. Zika vírus é uma doença que teve um aumento importante e ela começou a circular no país em 2015, né? E acho que vocês devem lembrar, a gente teve junto com a chikungunya os casos que no primeiro momento se chamaram de microcefalia e que depois passaram a ser chamados de síndrome congênita associada ao Zika vírus, porque não era só malformação no sistema nervoso, sim diversas malformações, então ela também pode causar um impacto grande, especialmente nesse grupo de gestantes e de crianças recém-nascidas. Fazem já algum tempo, né, que o país como todo viu uma diminuição no número de casos. A gente aqui no estado não tem registrado casos já desde 2019, nem casos autóctones nem importados, embora vemos que as notificações estão acontecendo, como já temos alguns casos notificados em 2023, mas também fica como atenção, né? Acho que é uma doença que pode cursar de forma muito semelhante à dengue. Ela não tem uma febre tão alta, ela não tem uma dor articular tão intensa,
ela tem aí um exantema que surge como primeiro sintoma, um exantema que vem acompanhado de prurido, de bastante coceira. Então, acho que sempre é importante esse diagnóstico diferencial, né? Estamos atendendo vários pacientes com uma suspeita de dengue, mas que os exames de dengue estão vindo negativos ou não detectável no PCR, vale a pena pensar no diagnóstico diferencial. Quando o quadro clínico não se encaixa bem em dengue, vale a pena pensar em Zika, né? O Laboratório Central de Saúde Pública, o nosso LACEN, processa todas essas amostras aqui no estado, tanto dengue, quanto chikungunya, quanto zika vírus. As amostras de dengue, inclusive, já são processadas de forma descentralizada em alguns laboratórios regionais, então é fundamental a gente estar pensando nessas doenças, pensando em coleta de amostras, até que para a gente possa identificar a circulação desses vírus aqui em Santa Catarina também. E aí, falando já um pouco de ações, né, eu acho que queria reforçar, nós lançamos já o alerta número 3 de 2024, justamente chamando a atenção para esse aumento do número de casos das arboviroses aqui no estado, que é marcado por um período de maior transmissibilidade. Então, vale a pena dar uma olhada na nota, ela está disponível no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né? Enfim, a gente está reforçando algumas ações, como eu falei, aqueles 3 eixos são fundamentais nesse momento, né? Reforçar vigilância epidemiológica com suspeita dos casos, investigação dos óbitos suspeitos, né? Registro no SINAM, coleta de amostras, mas também reforçar vigilância e controle do vetor, né? Reforçar as ações de eliminação de recipientes, ações de mídia, ações de comunicação, tanto com as equipes de agentes comunitários de endemia, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, com a equipe multiprofissional, e, claro, reforçando a assistência nos diversos pontos, né? Eu acho que a atenção primária à saúde tem um papel fundamental, porque são onde muitos dos pacientes vão procurar como primeiro atendimento. Então, para que a gente possa estar fazendo aí esse atendimento desses pacientes nesse primeiro momento, né, seguindo o fluxograma de risco e, claro, fazendo o encaminhamento dos pacientes que a gente não consegue manejar na atenção primária para os demais níveis de complexidade, como é o caso de pacientes de grupo C, grupo D, que vão demandar, inclusive, hospitalização para que a gente faça o monitoramento desses casos. Então, lembro do alerta, vou colocar no último slide, tem a possibilidade de acesso ao nosso site, onde vai ter todas as informações, não apenas os alertas, mas também os informes epidemiológicos e todo o material técnico que a gente tem disponível. Eu vou falar rapidamente disso, o Fidel vai explorar mais, eu só queria destacar isso, que a gente está vendo um aumento de casos prováveis sendo notificados, e quando a gente fala de dengue, esse fluxograma de classificação de risco e manejo clínico é fundamental. Acho que a gente precisa, vocês, enquanto rede, enquanto profissionais de saúde, precisam ter conhecimento e precisam seguir esse fluxograma quando a gente fala de dengue. Se a gente conseguir classificar os pacientes com base nesse fluxograma, orientar a hidratação com base nesse fluxograma, certamente a gente consegue evitar muitos óbitos e que os óbitos ocorram. Então, quando a gente fala de dengue, a gente não classifica pacientes por Manchester, porque a gente sabe que classificar os pacientes dessa forma pode levar muito tempo para eles terem um atendimento e com isso eles evoluírem para a gravidade. Então, só queria destacar isso, que para dengue nós temos um fluxograma de classificação de risco, esse é um modelo adotado pelo Ministério da Saúde, o Estado usa o mesmo modelo, né? Enfim, ele é muito simples, claro, ele tem muita informação, mas eu acho que ele consegue dar um geral de tudo. Ou seja, se você tem um paciente que não tem nenhum sinal de alerta, né, não tem não está em nenhum grupo de vulnerabilidade, ele entra no grupo A. Grupo A, hidratação. E lembrar isso, né? A partir da suspeita de dengue, a gente precisa orientar muito sobre hidratação. O paciente tem que tomar muita água, ingerir líquido. E é isso, é água. A gente não está falando de... Pode até entrar com sal de reidratação oral, mas o paciente tem que se hidratar, desde a sala de espera. Chegou com suspeita de dengue, o profissional suspeitou de dengue, já fornece hidratação, um copo de água, porque isso faz toda a diferença, né? E lembrar isso, para a dengue a gente precisa prescrever hidratação, não é dizer para o paciente que ele tem que tomar bastante água, ele tem que saber exatamente quando ele precisa ingerir ao longo do dia, como é que isso tem que ser distribuído ao longo do dia, porque isso faz toda a diferença. E aí, o Fidel vai explorar melhor conforme a classificação do grupo, mas eu só queria já deixar esse primeiro pedido, né? Acho que trabalhar a hidratação é fundamental para a gente evitar a evolução para a gravidade, evitar óbitos, e isso está muito bem detalhado no fluxograma de classificação de risco. Falar também do cartão de acompanhamento, né? Acho que esse é um outro documento importante que pode auxiliar, inclusive nessa referência, contra-referência, e até mesmo no acompanhamento do paciente pelas equipes de saúde.
É um cartão simples, inclusive nós fizemos a impressão, distribuímos para as regionais de saúde que já devem ter enviado para os municípios. Ele tem aí a arte dele, está disponível de forma online também para quem quiser imprimir mais, mas é um cartão simples, que pode ser utilizado tanto pelo paciente, para que ele tenha informações, por exemplo, de quanto de hidratação ele precisa, de quanto de água ele precisa ingerir ao longo do dia, como também para que os profissionais possam fazer acompanhamento da evolução desse paciente, né, desde avaliação clínica, como também de resultados de exames. E até mesmo quando a gente encaminha o paciente para um outro serviço de saúde, porque, pelo menos aqui no cartão, a gente vai ter todas as informações básicas que são importantes para essa avaliação inicial, até mesmo de referência e contra-referência desses pacientes. Então, é fundamental, acho que eu estimulo o uso do cartão de acompanhamento. A gente sabe muitas vezes que é mais um documento, mas ele acaba sendo importante. Ele pode ajudar tanto os pacientes como as equipes de saúde nesse acompanhamento dos pacientes com suspeita, tanto suspeita quanto confirmação da doença. E aí, já me encaminhando para o final, acho que só queria falar de algumas ações que são importantes, mas que o Estado repassou no final do ano passado já uma primeira parcela de 5 milhões, justamente discutimos isso com os secretários municipais de saúde, então a gente aprovou essas diretrizes estaduais para vigilância epidemiológica e controle das arboviroses, e junto com a aprovação dessas diretrizes, repassamos então uma primeira parcela de 5 milhões para que os municípios pudessem intensificar e fortalecer as ações. Já estamos então no segundo momento agora de repasse de uma segunda parcela, agora no mês de fevereiro. Os municípios estão respondendo um questionário, que era um pré-requisito para o recebimento da segunda parcela, então é importante destacar isso, né, que o Estado também já distribuiu o recurso de forma antecipada para que os municípios pudessem se estruturar com as ações, né, enfim, intensificar as ações. A gente, então, tem trabalhado muito com o envio de ofícios para os órgãos parceiros, então a gente está envolvendo muita educação no âmbito do Estado, envolvendo as federações, né, de indústrias, de comércios, e acho que isso é um envolvimento importante no território também, envolver todo mundo, né, a gente sabe que é uma ação conjunta, que não depende apenas do poder público, então certamente quando a gente fala de ações de controle do vetor, de eliminação de local com água parada, é fundamental envolver todos os parceiros, né, a gente está aí no momento também de aquisição, de uma ata de aquisição de medicamentos, para que os municípios possam fazer adesão. Isso é importante porque a gente sabe que no momento de alta transmissão se esgota muito rapidamente a capacidade do município, aquilo que tinha disponível para o ano todo, às vezes é utilizado em poucos meses, então a gente está construindo essa ata, e a gente também está preparando, né, junto com a Secretaria de Comunicação do Governo, deve sair ainda, talvez até acredito que já na próxima semana, uma grande campanha de comunicação em rádio, televisão, enfim, redes sociais, justamente para a gente, mais do que falar de prevenção, falar dos sintomas e colocar a importância de que cada um faça a sua parte, já que é uma doença que evolui para a gravidade, que acaba levando as pessoas a óbito. Então, acho que essa é uma ação importante. Já fizemos uma grande campanha no ano passado, a primeira campanha de comunicação do governo que assumiu, e já para 2024, então, uma das primeiras campanhas desse ano, justamente também fortalecendo toda a questão relacionada à prevenção e enfrentamento das arboviroses. Queria destacar que no Estado nós temos um plano de contingência, foi atualizado num grande processo em 2023, que envolveu todas as áreas da Secretaria de Estado da Saúde, e a gente então já está aí praticamente entrando no nível 1 desse plano de contingência, né, que coloca que quando a gente tem aumento de incidência em 2 regiões de saúde por 2 semanas consecutivas, a gente starta o nível 1, e nesse nível 1, por exemplo, a gente já institui o Centro de Operações de Emergência Estadual. Então, a gente já tá se preparando para isso, lembrando que o plano de contingência é um plano que prevê ações para uma emergência, ou seja, não é aquilo da nossa rotina, é o que fazer se a gente tiver um aumento do número de casos aqui no Estado. Então, o plano do Estado, quais as ações que o Estado precisa implementar, seja para apoiar os municípios, seja para fortalecer a sua rede de hospitais próprios, por exemplo, né? Então, acho que isso é importante, acho que isso serve também como referência para os municípios, para que eles tenham seus planos de contingência, consigam se preparar, porque, de forma muito resumida, mas no momento que a gente tem uma emergência, a gente não consegue sentar para organizar as ações, a gente precisa dar uma resposta. E o plano de contingência justamente vem nesse sentido, ele já está pronto, estabelece as ações para que a gente possa, então, colocar em prática aquilo que está previsto, conforme o cenário vai escalando, a gente tem uma piora desse cenário. Então, também queria destacar que a gente já está avaliando aí diariamente o cenário epidemiológico, enfim, já
entendendo que logo vamos entrar no nível 1 do plano de contingência, e aí já temos várias ações elencadas, como é, por exemplo, a abertura do COI, para que a gente possa também apoiar as equipes regionais e municipais com ações a serem realizadas. E minha última fala, acho que é mais para trazer um pouquinho, sei que todo mundo deve estar muito ansioso com a vacina, eu só queria trazer o que nós temos de informação atualizada, né? Então, inclusive a nossa equipe está participando agora nesse momento de uma videoconferência com o Ministério da Saúde para obter mais detalhes, mas nós temos então a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. É uma vacina que nesse momento não vai estar disponível para todo mundo, até porque tem uma limitação do laboratório produtor, então se foram pactuados, né, através do Ministério da Saúde, critérios de uso. O Ministério utilizou como critérios, né, junto, claro, com as representações de CONAS, que representam as secretarias estaduais, e CONASEMs, que representam as secretarias municipais de saúde. Então, se avaliaram os critérios epidemiológicos, basicamente municípios com mais de 100 mil habitantes, que tiveram uma intensa transmissão nos últimos anos, que tiveram uma predominância do sorotipo DEM2 desde dezembro de 2023, e com isso se elencaram municípios, regiões prioritárias. Então, claro que se elencaram municípios prioritários com mais de 100 mil habitantes e se definiu que aqueles municípios que fossem elencados abarcariam toda a região de saúde para estarem recebendo a vacina contra a dengue nesse primeiro momento. No estado de Santa Catarina foi selecionada a região Nordeste, né, que então tem 13 municípios que estão listados ali embaixo, uma população que vai ser vacinada nesse momento inicial, que é a população, os adolescentes de 10 a 14 anos, é uma vacina com 2 doses, com intervalo entre primeira e segunda dose, se eu não me engano, de 3 meses, 2 ou 3 meses, agora fiquei na dúvida, mas é porque a gente ainda não recebeu todas as informações técnicas. Mas então, nesse momento inicial, a gente vai ter esses municípios vacinando contra a dengue. É importante destacar, né, e tenho reforçado muito isso, claro que a vacina é importante, é mais uma ferramenta disponível para o enfrentamento da doença, mas ela não vai eliminar a transmissão, é uma vacina que está muito mais focada em evitar casos graves e óbitos, então você evita casos graves e óbitos. Se elencou adolescentes de 10 a 14 anos, porque justamente quando você olha para o dado do país, é um grupo que tem uma alta taxa de hospitalização, e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação dessa faixa etária, embora não seja bem o perfil aqui do Estado, né? Quando a gente avalia a hospitalização aqui, a gente vê adultos jovens demandando mais hospitalização. Mas, claro, ela é importante, acho que ela vem para ajudar, né? Mais uma possibilidade de enfrentamento, mas ela não vai resolver os nossos problemas, né? Então, por isso que é fundamental continuar fortalecendo as demais ações, reforçando a ação de prevenção, de eliminação de criadouros, né? Eliminação de locais com água parada. Essa, mesmo com a vacina, continua sendo a melhor estratégia de prevenção para a gente evitar que essa curva continue subindo. E, claro, associado a isso, reforçando a vigilância dos casos, reforçando o manejo clínico, isso acaba sendo fundamental. Mas acho que só queria atualizar, acho que a vacina vai estar disponível, a gente ainda não sabe quando é que ela chega no estado, a gente sabe que ela vai chegar, nesse primeiro momento vai ser direcionada para esses 13 municípios da região Nordeste, conforme critérios que foram definidos pelo Ministério da Saúde, e certamente é mais uma possibilidade que a gente traz, né, vai incorporar para estar enfrentando essa doença. Também a gente está sendo divulgado na imprensa, acho que temos também uma outra vacina em fase 3, né, que é a vacina do Butantan, também com bons resultados, então a gente espera, é claro, que talvez já no próximo ano a gente tenha mais uma vacina disponível, e claro, com mais vacinas disponíveis você consegue ampliar um grupo maior, né, enfim, claro, poderia dar proteção. Então acho que a gente acompanha aqui, lembrando que incorporação de vacina é uma atribuição do Ministério da Saúde, não do Estado e do município, então a gente acompanha junto com o Ministério da Saúde, mas com bastante esperança para os próximos anos, que talvez a gente tenha uma disponibilidade maior de vacina e consiga proteger uma parcela maior da população. E por último, lembrando então, esse é o site da DIV, aqui com o QR Code vocês conseguem acessar o site, né? Ali eu trouxe os informes, mas vai ter todas as informações técnicas disponíveis ali, e certamente acho que é um site importante para os profissionais de saúde, né? Além do site da Secretaria de Estado da Saúde, todos os materiais técnicos disponíveis, materiais confiáveis que vocês podem estar utilizando para consulta, enfim, tanto de manejo quanto de vigilância. Então é importante, deixo aqui também disponível para que vocês possam fazer a consulta. Eu encerro a minha apresentação, as perguntas e respostas vocês vão ver depois da apresentação do Fidel, mas acho que trouxe muito rapidamente um pouco do cenário, e claro, fico aqui no final para que a gente possa estar conversando, interagindo, tirando as dúvidas, eu também estou à disposição. Então, por hora, obrigado e
volto no final para a gente estar discutindo mais sobre o tema. Boa tarde, Mick. Boa tarde a todos. Como falei, sou o Fidel, estou aqui na Diretoria de Atenção Primária do Estado de Santa Catarina. Estou como uma das referências técnicas em dengue e arbovirose no Estado e venho trazer um pouco para vocês hoje sobre o manejo clínico das arboviroses, com foco mais na dengue hoje e na chikungunya. Então, falando um pouco da dengue, né, a gente pode falar desse espectro clínico aqui, que ele pode variar um pouco, né, de acordo com a apresentação, né, do paciente chegando tanto no UBS quanto na UPA, no hospital. Então, a gente tem a fase febril, a fase crítica, né, que ela vai se especificar em dengue grave, dengue com sinais de alerta, o choque pela dengue, as hemorragias graves também pela dengue e disfunção grave de órgãos. E depois tem a fase de recuperação, né, que tem uma característica específica. E, além disso, eu vou falar um pouco das especificidades das crianças e gestantes. Então, o que é o caso suspeito? Né? Na verdade, hoje a gente tem essa questão epidemiológica, né, de que viajou ou teve contato com alguém que tenha viajado nos últimos 14 dias, né, para uma área de ocorrência de dengue. E isso era muito usado antes aqui em Santa Catarina, como o João falou, né, mas hoje, como cerca de 250 municípios, ele já tem, né, relato, já tem o mosquito Aedes aegypti, então a gente já considera, dependendo do cenário epidemiológico, um caso que se enquadra nesses critérios como um caso suspeito de dengue. Então, seria prioritariamente um quadro com febre, uma febre de média para alta, né, com dois dos mais seguintes sintomas, né, de 2 a 7 dias. Então, seria febre com náusea ou vômito, exantema, dor no corpo, dor nas articulações, cefaleia, dor retroorbital, né, por trás dos olhos, petequias ou prova do laço positivo. E lembrando que em criança, né, o quadro ele pode ser um pouco mais mascarado, né? Pode ser um quadro febril sem foco infeccioso aparente, assim, uma febre mais baixa, a criança está um pouco mais caída, né? Não está tão querendo se alimentar. Então, dependendo também do cenário epidemiológico, naquela cidade a gente sabe que está tendo uma epidemia de dengue, né? Um aumento no número de casos. Quando a criança apresenta esse quadro febril, também, né, pensar em dengue e seguir com as recomendações clínicas. E aqui o grande desafio, né, que a gente tem hoje, principalmente por ser ainda uma condição relativamente nova em Santa Catarina, é o diagnóstico diferencial com outras síndromes febris, né? Então, tem a chikungunya, tem a própria Covid também, as gastroenterites, né, a hantavirose, que a gente tem também principalmente na região da Serra, né, e alguns casos assim mais pitorescos, né, por exemplo, já teve caso que confundiram dengue com abdômen agudo, né, então chegaram a tomar uma conduta assim, de abdômen agudo, quando foram verificar o óbito era por dengue, assim, que era uma síndrome febril grave, né, uma febre alta, com uma dor abdominal intensa. Então, é sempre importante, assim, quando a gente está diante de um quadro de febre, né, e acompanhando também o cenário epidemiológico, fazer o diagnóstico diferencial e pensar também nas arboviroses, né, principalmente na dengue e na chikungunya aqui no estado. E eu vou explicar um pouco mais depois pelo fluxograma, mas a dengue com sinais de alarme, né, que é quando a gente precisa já proceder com internação. Então, seria aquele quadro clássico de dengue, né, aquele que preenche critério, que depois do período de desfervescência da febre, que geralmente ocorre ali no 5º dia, apresenta pelo menos um dos seguintes sintomas, que a gente chama sinal de alarme. Então, uma dor abdominal intensa e contínua, ou dor intensa, assim, a palpação do abdômen, quando a gente vai fazer o exame físico, vômitos persistentes, né, acúmulo de líquido. Então, sempre pensar assim, que na dengue a pessoa ela desidrata pela diarreia, pelo vômito, mas ela também perde líquido para o terceiro espaço, né? Então, a desidratação ela pode ser ainda maior. E aí aparecer ascite, derrame pleural, derrame pericárdico,
Os sangramentos, né? Sangramento de mucosa, epistaxe, gestante pode ter um sangramento uterino também, que é um cenário de risco, letargia, irritabilidade, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros e também o aumento progressivo de hematócrito. Por isso que é importante, a partir dos casos B, né, do grupo B, a gente está monitorando o hematócrito. Então, dengue grave, né? Então, dengue grave ela pode se apresentar em 3 espectros, né? Pode ser o choque, né? O choque da dengue ele tem uma característica um pouco diferente daquele choque convencional que a gente vê na UTI, né? Nos hospitais. Ele é um choque que ele acontece de uma maneira muito rápida, né? E também recupera de uma forma muito rápida. Ele acontece basicamente pelo aquele mecanismo de extravasamento de plasma para o terceiro espaço. Assim. Então, ele tem taquicardia, as extremidades elas ficam mais frias, o tempo de enchimento capilar ele é maior ou igual a 3 segundos, o pulso fino, né, quase que não tem pulso, a pressão ela fica convergente, então isso já é um sinal de choque, se ela tiver menor ou igual a 20 milímetros de mercúrio, ela já pode ser considerado um quadro assim, de choque na dengue, né, se existir essa convergência. Uma hipotensão arterial ela é mais comum mais na fase tardia e também, né, aquele acúmulo de líquidos que a gente comentou do derrame pleural, causando a insuficiência respiratória. O sangramento grave, ele também pode ocorrer hematêmese, melena, metrorragia, sangramento do sistema nervoso central e outros órgãos também, né, como o fígado, o sistema nervoso, o miocardite também, assim como na chikungunya. Em crianças, né, como eu falei, pode ser assintomático, inclusive, pode aparecer aquela síndrome febril clássica, né, e os sintomas mais inespecíficos, a dinamia, sonolência, sem querer se alimentar, vomitando, diarreia, aquele espectro de virose assim, em criança, né? E menores de 2 anos ainda mais inespecífico, né? Então, choro persistente, adinamia, irritabilidade. Então, prestar atenção também no cenário epidemiológico. Para gestantes, assim, não tem risco assim tão grande não existe risco de abortamento, né? Mas na verdade de malformação fetal, mas existe um risco aumentado de abortamento e baixo peso ao nascer. E daí a gente orienta, né, de gestante com história de sangramento, né, independente do período gestacional, ela ser perguntada assim se teve febre nos últimos 7 dias, assim, principalmente em área que está com incidência de dengue. Os critérios, né, como o João falou, hoje a gente trabalha com caso confirmado, caso provável e caso descartado. E daí a confirmação hoje que a gente tem, que o Ministério da Saúde tem conversado com ele, hoje é que tentar fazer a coleta, né, para os casos mais graves de dengue, né, grupo C e D principalmente, naquela primeira oportunidade, né, e aí entrar em contato com a vigilância epidemiológica do município para ver qual que é o teste fazer. Então, aquela ideia de que é um caso grave, então vai voltar aqui depois do 7º dia para coletar o exame. Então, se for um caso já com sinais de alerta, já com sinais de gravidade, né, então a gente já orienta para fazer essa coleta em tempo hábil, e aí a gente pode usar aqui, geralmente tem se usado o PCR, até o 5º dia assim, da doença, e depois do 6º dia em diante a sorologia IgM. Mas isso também é importante pactuar com a vigilância epidemiológica do município e com o LACEN para verificar como é que vai ser feita a testagem, como é que está sendo o fluxo da testagem. E em alguns casos, né, o critério clínico epidemiológico ele também é usado para caso confirmado. E como eu falei, né, os casos graves eles têm que ser preferencialmente confirmados com sorologia, né, ou PCR, principalmente. Então aqui tem um pouco de como acontece, né, a história
da dengue. Então, geralmente acontece que no primeiro dia o paciente já começa com a febre, assim, uma síndrome febril clássica, febre, dor de cabeça, fadiga, dor no corpo, dor nas articulações, pode ter mancha, né, um pouco mais comum na zika, mas na dengue também tem os exantemas, dor retroorbital, é bem característico, diarreia, náusea, vômito, perda de apetite. E aí, essa fase febril, ela dura de 3 a 4 dias. Então, aqui, depois do terceiro dia, né, já começa a fase um pouco mais crítica, né, que aí é quando vem a desefervescência da febre. Então, o grande problema da dengue não é quando a febre está alta, é quando ela passa, começa a diminuir a febre, aí entra os sinais de alerta, né, que a gente tinha comentado. A dor abdominal, vômito persistente, hipotensão postural, a hepatomegalia, né, os sangramentos, né. Então, a partir do terceiro dia, depois da desefervescência da febre, né, no quadro clássico de evolução clínica, começa a se aumentar a probabilidade de choque, né, e um quadro mais grave de dengue. E o choque, né, estatisticamente, ocorre ali entre o quarto e o quinto dia. E a fase final, que é a fase de convalescência, ela geralmente tem um tempo de evolução de 7 dias, e aí começa a ter, né, a reabsorção, né, do conteúdo extravasado, né, do terceiro espaço, que foi perdido, ter complicações, às vezes, de hiperidratação. Então, às vezes a gente fala, não, é melhor hiperidratar o paciente com dengue depois de resolver o problema da hiperidratação do que pecar por uma hipoidratação, né, de ficar com medo de fazer volume no paciente que a gente sabe que tem dengue. Pode ter um pouco de alteração no ECG, uma bradicardia, aparecer o rash mais no final, né, na zika, esse rash cutâneo é mais no começo, na dengue ele é mais no final, e também algumas infecções secundárias. Então a gente espera aí que tenha uma evolução aí de 7 dias, assim, o episódio clínico da dengue. Então, como o João falou, né, a dengue ela é uma doença assim muito antiga, assim, já no Brasil, é um pouco nova aqui em Santa Catarina, mas no Brasil a gente já teve várias epidemias de dengue, né, e a gente já sabe como tratar, né, como manejar. Então, se a gente seguir o protocolo, né, o ABCD, então a chance de dar errado já é muito baixa. Então, a gente sempre orienta, ó, seguir o protocolo, né, ter esse fluxograma, de preferência toda a sala de emergência, consultório médico, consultório de enfermagem, ter esse fluxograma, né? Que está lá também no material lá que o João colocou no site da DIV. Ele está atualizado 2024 do Ministério da Saúde. Então, a gente sempre tenta, deixa lá na mesa, para quando chegar a caso suspeito de dengue, a gente não ter erro, né? Trabalhar em cima da segurança do paciente e fazer a classificação de risco e manejo correto. E daí aqui eu coloquei ele de uma forma um pouco mais mastigada aqui. É a mesma informação que a gente tem aqui, eu coloquei o fluxograma de outra forma para apresentar para vocês, mas eu vou detalhar um pouco mais. Então, eu sempre gosto, né, não só na dengue, mas em qualquer doença, de atender um paciente, principalmente descartando que ele seja um quadro grave, né, que ele apresente algum sinal de alerta, né, para depois manejar de uma maneira inocente, assim, como um caso inocente. Então, eu coloquei dessa forma, em vez de a gente ler o ABCD, a gente começar a ler o mesmo fluxograma, só que de uma forma inversa, assim, o DCBA, para justamente bater nessa tecla da segurança do paciente e não deixar passar nenhum caso grave, nenhum caso com sinal de alarme de dengue. Então, aqui a gente coloca, né, por exemplo, o paciente chega na unidade básica, no hospital, na UPA, ele tem febre, 2 ou mais dos seguintes sintomas, né, daqueles critérios de caso suspeito, né? Se não, então a gente considera o diagnóstico. Se sim, se ele cumpre o critério para caso suspeito de dengue, então a gente primeiro se pergunta, ele tem sinais de choque, né, que a gente já falou, que são esses daqui. Ele tem sangramento grave e tem comprometimento grave de órgãos? Se sim, para algum desses, então a gente já considera ele
como grupo D provável, né? E a gente maneja como dengue grave. Se não, qual que é a próxima pergunta? Ele apresenta algum dos seguintes sintomas, ou seja, ele apresenta algum sinal de alarme? Se ele apresentar algum desses sinais de alarme, então a gente vai já classificar ele como grupo C provável. Se a gente já fez essa verificação, ele não tem nenhum sinal de alarme, né? Ele não tem nada desses sinais aqui. Então, qual que é o próximo passo? Então, fazer a prova do laço, né? Que é a prova do laço é um complemento do exame físico, né? Então, é um exame físico também. Então, a gente vai ver qual que é a pressão média daquele paciente, a PAS, né? Com a PAD, fazer a média, deixar lá inflado, né? Por 3 minutos, né? E ver o aparecimento de petecas na região principalmente do braço dele, mas pode ser do antebraço também. Então, a gente faz essa prova do laço. Se a prova do laço, se ela vier negativa, né? A gente se pergunta, né? O paciente ainda sim, apresenta alguma condição clínica especial ou risco social, né? Então, se sim, né? Então é grupo B. Se não, se ele não tiver condição clínica especial, comorbidade, risco social e a prova do laço vier negativa, então ele é grupo A provável. E aqui só lembrando as condições clínicas especiais, né? Então, lactente menor de 2 anos, gestante, idosos, né, acima de 65 anos, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares graves, né, diabetes, DPOC, asma, obesidade, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e doenças autoimunes, né? Então, se apresentar já alguma dessas condições clínicas, né, ou, por exemplo, é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela não vai ficar voltando assim para a unidade básica, para acompanhamento principalmente, então é melhor conduzir como um quadro B. Ela não vai entender, por exemplo, a recomendação da hidratação, a importância da hidratação, então é melhor já conduzir como um caso B. E lembrando aqui, notificar todo aquele caso suspeito de dengue. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente já recebeu uma pessoa no serviço de saúde e conseguiu classificar ele como grupo D. Então, a gente vai aqui descendo para o que seria aqui essa quarta coluna. Eu coloquei dessa forma aqui para a gente, né, realizar o manejo da dengue grave ou do choque. Então, o acompanhamento ele é obrigatoriamente em leito de UTI até estabilização por no mínimo 48 horas. Então, já entra, né, se estiver na unidade básica, já faz a remoção, já liga para o SAMU e, né, pede já o leito de CTI, de UTI. E exames complementares. Os obrigatórios para o caso D e C também, né, são os mesmos exames. Então, tem que ter hemograma, albumina sérica e as transaminases. Recomenda-se também fazer, né, a radiografia de tórax e a ultrassom de abdômen, se estiver disponível, para justamente ver se tem algum extravasamento plasmático. E outros, né, se necessário, dependendo das comorbidades do quadro clínico do paciente, né, glicemia, ureia, creatinina, eletrólitos, a gasometria, né, tempo de coagulação e o ecocardiograma. E outros específicos para confirmação de dengue, eles são obrigatórios, né, como a gente já falou, mas eles não são essenciais para a conduta clínica. Então, às vezes, tá fazendo ali testagem para dengue, né? Teve muito município que acabou fazendo uso do teste rápido, né? A gente sabia que estava numa epidemia de dengue em alguns municípios, aí fazia o teste rápido, que a sensibilidade às vezes não é tão boa, a especificidade não é tão boa, dava negativo e aquela pessoa ficava tranquila, não estou com dengue, assim. Mas a característica, né, a epidemiologia já era clara que aquilo ali era um caso de dengue, mas o teste ele foi um falso negativo. E a pessoa ficava tranquila e acabava, né, não seguindo tanta recomendação. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a testagem, mas para os casos C e D, eles são, né, obrigatórios. E aí, como é que a gente faz a abordagem inicial? Então, é a fase de expansão, reposição volêmica rápida, né, já faz o soro fisiológico aqui, 20 ml por quilo em até 20 minutos,
né, vai repetindo, vai reavaliando o monitoramento, né, ele é contínuo, e reavaliação a cada 15 a 30 minutos após cada etapa de expansão e o hematócrito a cada 2 horas. Né. E isso aqui fazer a reposição volêmica, a expansão, em qualquer nível de complexidade, né, inclusive durante a transferência para outra unidade de referência, mesmo se a gente ainda não tiver exame complementar, se for um caso suspeito de dengue, com sinais de choque ou dengue grave, então já faz a expansão. O paciente teve uma melhora clínica, né, e teve uma melhora do hematócrito também, então a gente já pode ir para o grupo C e manejando, né, conforme o grupo C, que eu vou mostrar um pouco depois. Se não, se a resposta ela foi inadequada, o choque persistiu, né, então a gente vai fazer o quê? Vai avaliar novamente o hematócrito. Ele continua em elevação, né, então faz-se uso dos expansores plasmáticos. Não, o hematócrito estava em queda, então a gente vai, né, continuar seguindo o manejo. Então, houve sinais aqui da persistência do choque, né? Então, se o choque está melhorando, assim, mas existe, por exemplo, não tem mais, se houve a resolução do choque, não tem mais sangramento, né? Mas apareceram, por exemplo, outros sinais de gravidade, então, principalmente sinais de desconforto respiratório, sinais de congestão, né? De insuficiência cardíaca, né? Então, a gente vai começar a investigar aqui uma hiperidratação. Então, considerar, né, inclusive, diminuir a hidratação, né, usar algum diurético, alguma droga ionotrópica, se necessário. Mas se o choque ainda, por exemplo, ele estiver persistindo, né, começar a investigar alguma hemorragia, alguma coagulopatia de consumo. E aqui tem algumas condutas, né, para, se for hemorragia mesmo, for detectado, fazer transfusão, se for alguma coagulopatia, né, fazer plasma, vitamina K, crioprecipitado, né, e aqui a transfusão de plaqueta, né, que é também outro ponto de atenção. Ela só é indicada se o sangramento for persistente, ele não estiver controlando, mesmo após, né, toda a correção dos fatores de coagulação e de choque, com a trombocitopenia e o NR maior que 1,5, assim, o valor de referência. Então, só nesses casos, assim, a transfusão de plaqueta ela é recomendada, porque às vezes a plaqueta baixa ali em dengue até fica abaixo de 100 mil, mas não é já uma indicação de precisar fazer transfusão. E se nesse caso aqui a gente conseguiu ter uma resposta clínica adequada, a gente já maneja, né, como grupo C, né, já vai para a coluna ali do grupo C. E aqui mais um destaque que o fluxograma coloca: interromper ou reduzir a infusão de líquidos à velocidade mínima necessária, se, né, a ausência de sinais de extravasamento plasmático, se normalizou a PA, o pulso, a perfusão periférica, já diminuiu o hematócrito, né, não tem mais sangramento, a diurese ela foi normalizada, a resolução dos sintomas abdominais, uma eventual ascite, ela já diminuiu, então já pode ir interrompendo, né, e reduzindo a infusão de líquidos. Aqui o manejo do grupo C. Então, são os mesmos exames, né, do grupo D, os exames complementares. O acompanhamento ele pode ser feito no leito de internação, mas também tem que passar pelo menos 48 horas em observação. Isso por quê, né? Porque como a gente vê pela apresentação clínica da dengue, ele pode descompensar muito rápido, né? Então, às vezes o paciente chega lá no hospital com sinal de alarme, chega mal, faz uma hidratação, né, melhora, ele sai bem, já responde bem a uma hidratação vigorosa, e aí o colega já vai e libera ele para casa, assim, só que de repente ele ainda não está tão bem assim, já entra em choque. Então esse movimento da recuperação hídrica, né, e a descompensação, ela pode acontecer de uma forma muito rápida. Então a gente sempre recomenda, uma vez com critério de internação hospitalar, passar pelo menos 48 horas em observação dentro de um leito de internação hospitalar. A abordagem inicial, ela é feita
também na expansão, só que com 10 ml por quilo na primeira hora, reavaliar clinicamente após a primeira hora, principalmente os sinais vitais, a diurese então, maior ou igual a 1 ml por quilo por hora, manter a hidratação de 10 ml por quilo na segunda hora, até chegar o resultado do hematócrito, né? Isso no cenário ideal, que deve ocorrer 2 horas após a primeira, né, fase de expansão, a reposição volêmica inicial. E também, né, em qualquer ponto de atenção, né, sem ainda não, né, ter exame complementar ou não, e mesmo que de repente seja na unidade básica que tenha acesso, né, a venóclise, já fazer a abordagem inicial, se for o caso de dengue com sinais de alarme. E daí o paciente ele tem essa melhora clínica, né, a pH está estável, os sinais vitais estão estáveis, né, a diurese normalizou e teve uma queda do hematócrito, então já faz uma fase de manutenção aqui com soro fisiológico. A primeira fase e a segunda fase são 25 ml, aqui mais ml por quilo. Primeira fase em 6 horas e a segunda fase, se já melhorar, em 8 horas. Se não, né, se a gente não melhorou ainda, pode fazer a fase de expansão por até 3 vezes, né, ficar reavaliando clinicamente a cada 1 hora e o hematócrito a cada 2 horas. Se não teve melhora, volta lá para o grupo D, assim, na parte lá da persistência do choque, né? Mas aqui, se ele já melhorou, né, se ele está estável, né, hemodinamicamente, por mais de 48 horas, não teve febre mais de 24 horas, tem uma melhora visível, né, do quadro clínico, o hematócrito normalizou por 24 horas e a plaqueta está em elevação, né, então ele já preenche aqui, né, os critérios de alta e pode ser encaminhado para monitoramento, né, em atenção primária, né, ou de acordo com o fluxograma o fluxo do município. Então, se ele apresentou aqui todos os critérios de alta, né, a ideia é que ele seja avaliado diariamente, né, até 48 horas após a remissão da febre. E usar aquele cartão de acompanhamento que o João já mostrou anteriormente. O paciente com grupo B, né, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, não está com dengue grave, mas que apresenta ou a prova do laço positiva ou condições clínicas especiais, comorbidades ou risco social. Então, dependendo muito da organização do município também, né, a ideia é que ele fique em leito de observação até o resultado dos exames e reavaliação clínica. E nesse caso aqui, o único exame obrigatório é o hemograma completo. E a abordagem inicial, ela já é com a hidratação oral. Então, no adulto, ela é feita 60 ml por quilo por dia. Em criança menor de 13 anos, a gente considera de forma simplificada, né? Se tiver até 10 quilos, 130 ml por quilo por dia. Entre 10 e 20 quilos, 100 ml. Acima de 20 quilos, 80 ml. E aí, esse volume, né, esse cálculo diário que a gente faz de ingesta oral, 1/3, ele é feito com o soro de reidratação oral, um volume maior no início, e o restante pode ser orientado, né, água de coco, água, suco, soro caseiro, chás, né, o que a pessoa aceitar melhor de líquido. Né? E isso aqui é super importante, né, porque se for num cenário de epidemia mesmo, num cenário, né, grave, então a ideia é que, inclusive, o soro de reidratação oral, né, ele fique disponível na unidade, na recepção, que a própria recepcionista da unidade ela consiga orientar, é um caso aqui suspeito de dengue, né? E então vai tomando aqui esse soro, né? A gente tem alguns relatos de experiência, né? Né, de outros estados também, aqui também a gente fez uma visita na UPA aqui de São José, já tinha lá um bebedouro lá com soro de reidratação oral para aqueles casos lá suspeitos de dengue, enquanto estava em observação, ou até mesmo esperando o atendimento. E aqui um pouco do manejo clínico adicional. Então, na dengue, aquele famoso menos é mais, né? Então, tentar ser o menos invasivo possível, né? Focar realmente na hidratação.
Mas se o paciente ele tiver com dor, febre alta, né, pode-se fazer paracetamol ou dipirona, né? Então tem aqui uma dose de 500 a 1.000 de 6 em 6 horas, se criança, 10 miligramas por quilo por dose. Se a dor ela for muito intensa em adulto, principalmente na chikungunya, então a gente pode associar a codeína, fornecer o cartão de acompanhamento, né? Orientar também o uso de mosquiteiros e repelente, principalmente para as pessoas que são casos suspeitos, né? Para interromper também a transmissão do vírus. E o retorno para reavaliação após o período da febre, né? Então, sempre na desfervescência da febre, que é quando a dengue ela tende a piorar, é retornar na unidade básica, na PS, para poder fazer a avaliação. E se a febre não melhorar até o 5º dia, né, orientar mesmo assim o seu retorno. E sempre orientar, né, os sinais de alarme, né, o paciente sair da consulta, do primeiro atendimento, com todos os sinais de alarme, tem também no cartão de acompanhamento, porque caso eles apareçam em algum momento assim da evolução da doença, procurar o serviço de referência de forma imediata, né? E aí, no caso, no grupo B, a grande diferença do grupo A é a questão da avaliação do hematócrito, né? Que ele tende a descompensar de uma maneira mais acentuada. Então, se a gente vai avaliar o hematócrito e ele está normal, né, solicita o hematócrito, ele está normal, então a gente faz o tratamento ambulatorial e orientar o retorno diário, né, independente do dia que ele entrou no serviço, que ele teve acesso ao serviço, ele retornar para a reavaliação clínica laboratorial até 48 horas depois da remissão da febre. Se o hematócrito ele começar a concentrar ou aparecer sinais de alarme, então a gente vai manejar ali como o grupo C. Então, e aqui o grupo A, que é basicamente assim, a mesma conduta do grupo B, mas é que para aquele paciente que não tem sinais de alarme, a prova do laço deu negativa, não tem condições clínicas especiais, comorbidades ou risco social. Então, a hidratação ela é a mesma, né? A mesma recomendação, hidratação oral. Exame complementar ele não é necessário, fica critério médico mesmo, né? E o que muda um pouco é o monitoramento, né? Então, em geral, a gente orienta o retorno para a reavaliação após a melhora da febre, a desfervescência da febre. Se a febre não melhorar no 5º dia da doença, orientar esse retorno, né, no 5º dia. E, de forma geral, assim, para ficar mais tranquilo, né, realmente dar alta do episódio com segurança, fazer uma reavaliação ali no 7º dia, ver se ele mantém, né, o bom estado geral, se comorbidades estão compensadas, caso tenha, se realmente não tem nenhum sinal de alarme, se não tem nenhuma infecção secundária, se está sem febre há 48 horas, né? Então, se realmente ele cumpre os critérios de alta, né? Então a gente pode dar uma alta do episódio. Se não, se ainda assim ele tem algum desses sinais, a gente fazer uma reavaliação da classificação ou pensar em algum outro diagnóstico. Então é um fluxograma simples, né? Parece simples, mas é muita coisa. Eu prefiro apresentar dessa forma para evitar erros, né? Erros de condição e pensando na segurança do paciente também. E aqui, um pouco da chikungunya. A gente vai ter uma web palestra sobre a chikungunya, que é um mundo, né? A chikungunya já tem se pesquisado cada vez mais, mas eu vou trazer alguns pontos mais importantes assim da chikungunya, já que também está crescendo o número de casos aqui no nosso estado. Então, um pouco da diferença da dengue para a chikungunya inicial é que dengue ela tem um número maior de pessoas que têm contato com o vírus e acaba desenvolvendo a doença de forma sintomática. Na chikungunya, não, né? Os estudos mostram que 70% das pessoas que apresentam chikungunya, elas vão apresentar sintomas. Isso quer dizer que elas vão procurar mais vezes o serviço de saúde, vão procurar mais vezes a unidade básica e os hospitais.
E a doença ela tem basicamente 3 fases, né? Tem a fase aguda, que é até 14 dias de evolução da doença. Aqui já é uma mudança, né, no protocolo da chikungunya. Então, a gente está discutindo com Brasília, está próximo de sair um novo protocolo de chikungunya de manejo clínico, e antes estava chamando de subaguda, né, hoje realmente faz mais sentido chamar a fase pós-aguda, que é do 15º a 3 meses de evolução, e a fase crônica, que é após 3 meses de evolução. E um pouco de mudança também do espectro e consideração como caso clínico da chikungunya. Então, classicamente, né, uma fase da chikungunya aguda mais febril, uma febre bem mais alta, né, início súbito, tem uma poliartralgia intensa, geralmente com dor nas costas, rash, cefaleia, fadiga, com a duração média de 7 a 10 dias. Né? Esse é aquele quadro clínico padrão da chikungunya que a gente tinha em mente. Só que aí, hoje, a gente tem discutido que algumas vezes, né, os pacientes não apresentam febre e, mesmo assim, é chikungunya, né? Então, isso vai mudar um pouco no protocolo e, inclusive, vou mostrar um pouco depois que a única manifestação clássica da doença é aquela artralgia, aquela artrite proeminente, assim, que surgiu de forma súbita, né? E aquilo ali também vai ser considerado como um caso de chikungunya. E existem outras manifestações também da chikungunya, dermatológicas, neurológicas, oftalmológicas, cardiovascular, renal, entre outros. Então, por exemplo, o que tem se discutido, né, que doença cardiovascular, quem já tem uma doença de base, para a chikungunya, ela acaba sendo muito mais letal do que a própria dengue, né? Então, vai sair esse protocolo novo e a gente vai conseguir fazer uma abordagem mais detalhada da chikungunya ainda esse ano. Na gestante, né, a chikungunya ela não modifica o curso da gravidez, não tem evidência de efeitos teratogênicos. Existem alguns relatos, né, de abortamento espontâneo, mas o grande problema é a transmissão vertical, que ela pode ocorrer em até 50% dos casos. Né? Então, o grande risco da gestante infectar pela chikungunya é para o recém-nascido, né? Então, ele pode ser assintomático nos primeiros dias, mas a síndrome da chikungunya no recém-nascido ela é muito grave. Né? Então, ela acontece ali a partir do 4º dia, né? Tem exantema, descamação, lesões vesículo-bolhosas extensas, né? Edema de extremidade. Então, o risco maior, no caso da gestante, é pela transmissão vertical. E aqui também a gente tem o fluxograma de classificação de risco da chikungunya, tá na página da DIV também, todo o material. E aqui a gente pode colocar, né? Você vê que o caso suspeito aqui, ele é colocado ainda dessa forma, né? Paciente com febre por até 7 dias, acompanhada de artralgia intensa de início súbito. Então, isso aqui está mudando, né? Pode não ter febre, pode ser só a artralgia. E aqueles outros sintomas, cefaleia, dor no corpo, exantema, e considerar também o deslocamento para áreas de transmissão. Sinais de gravidade para a chikungunya, principalmente acometimento neurológico, sinais de choque, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, neonatos, né, como acabei de comentar, comorbidades compensadas e sangramento de mucosa. Então, sempre começar por aqui, né, pelos sinais de gravidade e os grupos de risco, né, gestante, maiores de 65 anos, menores de 2 anos e pacientes com comorbidades. E daí a gente pode fazer a classificação de risco de uma forma mais simples do que a dengue, mas aqueles pacientes que apresentem sinais de gravidade, leito de internação hospitalar, o grupo de risco fica em observação ambulatorial e sem sinais de gravidade, sem sinais de alarme, sem ser grupo de risco, o acompanhamento ambulatorial. Para aqueles com sinais de alarme, né, com chikungunya grave, então o exame obrigatório é o PCR, a sorologia para chikungunya, dependendo também do tempo de evolução da doença. Hemograma, né, pode também auxiliar no diagnóstico. O bioquímico também da função hepática, transaminases, função renal e eletrólitos, e outros exames a critério médico.
A conduta clínica inicial vai ser a hidratação e a avaliação da dor, principalmente. A gente vai ver ali na frente que a gente tem que usar a escala visual da dor, né, para poder manejar, né, seguindo a avaliação da dor, né, a escadinha lá da dor, também o questionário da dor neuropática. E tanto na dengue, né, quanto na chikungunya, principalmente na fase aguda, né, evitar o uso de aspirina e anti-inflamatório. Ele é contraindicado por justamente aumentar o risco de sangramento. Avaliar hemograma pode ajudar na questão de diagnóstico diferencial, tratar as complicações graves, né, notificar também. E os critérios de alta, né, são basicamente a melhora clínica, sem sinais de gravidade, e ele está bem, né, aceitando hidratação, avaliação laboratorial boa, né, que seria o caso grave da chikungunya. No caso, no grupo B, digamos assim, da chikungunya, né, os exames específicos fica a critério da vigilância epidemiológica, se precisar também alguns exames complementares, sempre usar essa escala da dor também, principalmente dor neuropática, e ir manejando a dor conforme a intensidade, né, e evoluindo na escala da dor, e orientar sinais de gravidade, né, e o retorno diário até o desaparecimento da febre. E também o quadro mais simples, né, o quadro de baixo risco, a gente sempre avaliar a dor, né, manter a hidratação oral, exame se necessário, né, e orientar os sinais de alarme. Aqui, a gente sempre orienta, por exemplo, o repouso, né, evitar o esforço, que isso está relacionado também com risco de complicação da cronificação da dor. Seguir com exercícios leves, a artralgia ela é bem intensa, mas se ficar parado assim por muito tempo é pior, então a gente sempre tenta minimamente tentar fazer alguns exercícios para voltar, para reabilitar e retornar à unidade de saúde caso haja uma persistência da febre por mais de 5 dias ou aparecer algum daqueles sinais de alarme. Então é o que acessa dados. Então, aqui só para mostrar um pouco do fluxograma do Ministério da... 10 minutos, tá, Fidel? Tá, estou terminando aqui. Só para mostrar um pouco do fluxograma ele acabou de lançar o Ministério da Saúde, né? Se vocês colocarem no Google, né? O fluxograma do Ministério da Saúde para manifestações musculoesqueléticas, né? Que aí não é só para febre, como eu falei, só se tiver aquele quadro de artralgia intensa ou artrite. Então, a gente sempre recomenda aqui o uso da escala da dor para fazer o manejo clínico, né, o controle da dor. Então, pirona, paracetamol, se não, né, pode associar o tramadol com a codeína e casos, né, ainda persiste, né, seria uma analgesia mais hospitalar. E aqui, não recomendado fazer uso de corticoides, né, nessa fase, ou de anti-inflamatório. Por exemplo, aqui a gente não tem, assim, mas no Nordeste era bem comum os pacientes chegarem e pedirem a injeção da chikungunya, né? Que era a famosa dose de corticoide. Então, realmente, o paciente melhora, né? Então, chega lá na UPA, pede uma injeção de Prospan enfim, similares. O paciente dá aquela melhorada, só que depois existe todo um manejo, assim, de efeitos adversos, né? A dor volta depois, pode voltar pior. Então, a gente sempre não recomenda o uso de esteroides nessa fase, por mais que o paciente ele tenda já a solicitar. E aí, o ARNI, o manejo com corticoide, ele é feito só na fase pós-aguda, né, entre 15 a 3 meses. Então, avaliar também dor neuropática, né, se vai precisar também associar com amitriptilina, gabapentina, e evitar que isso se prolongue por mais de 3 meses. Porque depois de 3 meses, né, pode até simular uma artrite reumatoide. E aí a gente precisa do acompanhamento, né, da reumatologia, né, precisa fazer metotrexato, hidroxicloroquina. Então, é um paciente que ele acaba voltando muito ao serviço de saúde, principalmente a atenção primária, pela persistência assim, dos sintomas.
somente a dor, né, que ela pode durar, né, anos. E aqui também tem algumas orientações para as crianças, né? Para finalizar, nossa, muita coisa, mas para finalizar aqui é o último slide, só fazendo o diagnóstico diferencial entre a dengue, a zika e a chikungunya, né? Então, em relação à febre, o que é mais característico seria na chikungunya, né? Aquela febre alta, maior de 38, súbita, né? Durando 2 a 3 dias. Mas a gente já viu também que pode não ter febre na chikungunya, ser só artralgia e artrite. Na zika, quase não tem febre, né? Uma situação subfebril, se tiver 1 ou 2 dias. E na dengue é uma febre de 7 a 4 dias, que, na verdade, a pior parte da dengue é depois da febre, né? O rash, ele na dengue ele aparece depois do 4º dia, também na desfervescência, é pouco frequente. Na zika é o mais clássico, né? O rash já começa no começo. E na chikungunya pode aparecer ou não, né? 50% dos casos. A dor no corpo, a mialgia, ela é mais frequente na dengue e menor na chikungunya. Então a gente sempre pergunta: tá com dor no corpo? Tá, né? Mas como é essa dor no corpo? Você acha que é mais no músculo ou nas articulações? Então sempre perguntar isso, porque isso também ajuda no diagnóstico diferencial. A dor articular, ela acaba sendo um pouco mais leve na dengue e vai sendo, né, moderada a intensa na chikungunya. Artrite, né, o edema na articulação, ele é mais frequente na chikungunya, né, de forma mais moderada e intensa. Na dengue e na zika, não. A conjuntivite já é mais característica da zika, né, rara na dengue, alguns casos de chikungunya, né, mas a conjuntivite na zika também já lembra muito a doença, né. A cefaleia é mais na dengue também. A hipertrofia ganglionar na zika pode aparecer um pouco na chikungunya. O risco de sangramento ele é maior na dengue, né? Pouco na chikungunya e quase nenhum na zika. E hoje, né, isso aqui é um pouco ainda controverso, o risco de morte ele é colocado como maior na dengue, mas a gente vê que na chikungunya também, principalmente em pacientes com comorbidade, com cardiopatias, isso tem ficado cada vez mais claro, né? Esse aumento de mortalidade também pela chikungunya. Acometimento neurológico ele é mais comum na zika e na chikungunya. Leucopenia nos 3, né? E a linfopenia é um pouco mais frequente na chikungunya. A trombocitopenia é mais na dengue, é clássico também da dengue, quase não tem na zika e na chikungunya pode acontecer também. Então esse quadrinho aqui ele ajuda um pouco no diagnóstico, assim, do espectro clínico, né? Mas de forma geral, né, se tem a oportunidade de testar, principalmente para casos graves, né? O teste ele não é, mais uma vez eu falo aqui, ele não é preditor de conduta clínica, né? Mas para casos graves ele é importante, tá? Então aqui foi um pouco mais da dengue e da chikungunya. A gente vai ter um próximo espaço só sobre a chikungunya e também a gente fica à disposição aqui em relação à Secretaria de Estado, né? Aqui a coordenação de gestão da clínica para dar apoio aos municípios, ficar como referência também, se aparecer alguma dúvida. Temos serviço também de teleconsultoria, que a gente pode estar auxiliando aí os profissionais da assistência. Então vamos agora para as perguntas sobre o conteúdo mesmo, que foram aparecendo várias coisas, tá? O Daniel Andrade, ele perguntou, falando de operacionalidade em unidades básicas de saúde, não facilitaria o uso de testes rápidos, como no caso da Covid-19? Acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente tem que ter um cuidado com o teste rápido, tá? Porque diferente da Covid-19, para a dengue você tem vários testes rápidos disponíveis e realmente uma variação muito grande em sensibilidade, especificidade, enfim, então acho que tem que ter bastante cuidado. Pode ser usado? Pode, mas eu queria destacar, acho que teve uma pergunta semelhante, que é quando o manejo clínico de dengue se faz na suspeita, independente de você ter teste.
o paciente tem aqueles sintomas que o Fidel apresentou, febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, né, dor atrás dos olhos, opa, isso pode ser dengue. E a gente inicia o manejo clínico, sem esperar resultado. Então, diferente de outras doenças, você faz todo o manejo clínico na suspeita. Então, o teste rápido é muito mais para uma informação epidemiológica, para saber se realmente é dengue ou não, mas ele não define conduta para manejo clínico. Então, acho que esse é o primeiro alerta, né, que vocês devem fazer manejo clínico na suspeita. Outro ponto, ainda falando de teste rápido, que o Fidel já trouxe, é que, como a gente tem muita sensibilidade, especificidades, você pode ter testes rápidos negativos com as pessoas tendo dengue. E aí você descarta o caso e não faz manejo clínico por não ser dengue. Então, esse é um cuidado também. Teste rápido positivo é positivo. Agora, o teste rápido negativo talvez possa ser dengue, até pelos períodos, enfim, porque a gente vai ter teste rápido, especialmente de sorologia e NS1. NS1 é nos primeiros dias, né? Então, dependendo desse período de sintomas também, se for feito, por exemplo, NS1 depois do 6º dia, você não vai identificar. E mesmo para o sorotipo DEM2, o NS1 não é tão sensível. Então, acho que esse é só o cuidado. Acho que a gente pode usar o teste rápido, mas ele não define conduta clínica. Então, independente do teste, você faz a conduta clínica, e por isso que eu acho que ele não é tão importante. Ou seja, a gente consegue fazer tudo isso na suspeita do caso. Perfeito. Em relação aos testes rápidos, o Leonardo que falou, aqui não temos teste rápido, o tratamento segue igual na suspeita quando alta? Isso, suspeitou, ou seja, acho que a gente o paciente chegou com sintomas que se enquadram na definição de caso, faz todo o manejo clínico, independente de ter o teste ou não. Pode até se fazer solicitação de coleta de amostras para enviar para o laboratório, enfim, mas é isso. Suspeitou, faz o manejo independente do teste. Perfeito. A Erlice Pedroso, como estratégia de rápido diagnóstico no Oeste, ela coloca, né, validar os exames realizados pelos hospitais, por exemplo, sem a necessidade de encaminhamento ao LACEN. Isso seria uma estratégia? O que a gente tem, né? Como eu falei, o que a gente tem acompanhado aqui no estado é que muitos laboratórios fazem, na verdade, o teste rápido, né? E aí, como eu falei, como a gente tem muita sensibilidade, muita especificidade, tem essa variação, a gente orienta que nos primeiros casos, a gente tem as amostras sendo encaminhadas para o LACEN, porque o LACEN acaba sendo o laboratório de saúde pública referência para esse tipo de exame, que faz os exames padrão ouro, que são os ELISAs, que são os PCRs, enfim. Então, é importante buscar, pelo menos os primeiros exames, e isso já está definido até numa nota técnica, naquele alerta que eu mostrei na apresentação, ele vai direcionar, a gente vai falar sobre a coleta de amostras, ele direciona para uma nota técnica, que fala justamente isso, que os primeiros exames do município é importante que venham para o LACEN, para que a gente consiga definir, opa, realmente é a dengue que está circulando. Porque até como eu falei, você pode ter um exame negativo, mas que talvez seja um caso de dengue. Depois que a transmissão vai se estabelecendo, aí a gente começa... Até porque quando a gente tem um aumento do número de casos, a gente adota o critério clínico epidemiológico, muitas vezes. Ou seja, nem todo mundo vai coletar mais amostra. Então, é uma fase que a gente acaba aceitando amostras, resultados de laboratórios privados, mesmo aceitando os resultados de teste rápido, enfim. Mas é importante isso. Acho que pelo menos os primeiros casos, a gente encaminhar para o LACEN. O LACEN fez uma descentralização de exames. Então, por exemplo, lá no Oeste, a gente já tem Chapecó, que processa as amostras de sorologia. Aqui no litoral a gente tem Joinville, acho que isso foi descentralizado agora para Itajaí e Blumenau. Então, acho que já tem um processo de descentralização do LACEN. Eu sei que está se estudando a descentralização também dos PCRs, né, porque esses ainda acabam sendo concentrados aqui no litoral. Mas acho que a orientação é essa. Pelo menos os primeiros casos do município, é importante que a gente tenha análise do LACEN para confirmar realmente o que é. E até porque o LACEN, além de ser referência, ele faz a sorotipagem, que muitos dos laboratórios privados para fazerem teste rápido acabam não fazendo, que é uma informação importante de vigilância, para a gente entender qual sorotipo está circulando aqui no estado. Vou puxar uma pergunta que veio agora, de Giovanni Lombardi, que eu acho que a gente vai pegando mesmo a mesma conversa. Depois tem algumas perguntas relacionadas ao manejo, que acho que aí o Fidel vai responder mais. Mas Giovanni questiona. Ele é supervisor de vigilância epidemiológica de Jaraguá do Sul. Sobre sorologias para dengue, podemos fazer o fechamento do caso no Sinan com exames de laboratórios privados? Quais os critérios?
Aí acho que a gente tem ali as diretrizes. Opa, você quer falar? Não, é só porque o Giovanni acabou de compartilhar uma outra postagem, só vou complementar aqui que ele fala que Jaraguá está com 147 casos notificados em janeiro, 26 confirmados, 9 autóctones, todos confirmados pelo LACEN. A partir de quantos casos é possível realizar exames por laboratório privado? Acho que daí já engloba na pergunta, João. Claro, eu acho que isso, na verdade, vale a pena dar uma olhada nas diretrizes estaduais, que a gente tem essas definições, né? A gente fala que um aumento aí de 2 semanas no número de casos que são confirmados, você poderia adotar alguns critérios, como é a questão dos exames laboratoriais por rede privada. Eu sei que Jaraguá é um município grande, enfim, acho que vale a pena olhar, por exemplo, os bairros que a gente tem esses casos confirmados pelo LACEN, acho que já tem a possibilidade de você adotar os exames de laboratórios privados. Só como eu falei, como é um município grande, talvez isso não sirva para todo o município ainda. Você tem áreas concentradas tendo transmissão. E um outro ponto importante é isso, olhar qual é a metodologia que está sendo utilizada pelo laboratório privado. Porque, como eu falei, o que a gente tem de experiência é que, normalmente, os laboratórios privados fazem não o exame ELISA, eles fazem teste rápido, ou seja, teste rápido IgM e NS1, e não ELISA, IgM e NS1, que é um teste que tem maior confiabilidade. Mas dá uma olhadinha nas diretrizes. Acho que as diretrizes vão ter esse detalhamento de quando adotar. Até para facilitar, olha a nota de alerta, aquela nota de alerta que foi divulgada, porque aquela nota de alerta vai direcionar para todos esses documentos que eu estou falando, facilita, embora estão todos ali no link, para que a gente consiga ter essas definições de quando você pode adotar resultado de laboratório privado, quando dá para adotar até mesmo um resultado de teste rápido, quando dá para adotar, por exemplo, um clínico epidemiológico, né? Mas é importante, reforço, acho que a gente tem essas definições de quando aceitar os resultados de laboratório privado, mas lembrando que o LACEN é referência e além do LACEN fazer a sorotipagem, o LACEN faz a vigilância genômica, então a gente consegue exatamente identificar o vírus que está circulando, qual é a linhagem, enfim, então acho que isso é importante também, para a gente não perder o LACEN como referência, acho que eles são um laboratório importante que nos dá informações sobre os tipos de vírus, inclusive com vigilância genômica, né, identificando exatamente quais as linhagens que estão circulando no estado. Ótimo. Na prova do laço, as petequias podem ser concentrar apenas próximo à prova do laço ou tem que ter no braço todo, né, as petequias? E aí vem o caso, né? Paciente teve pico febril, mialgia e sangue nas fezes no 3º dia de sintomas. A prova do laço foi positiva, porém as petequias não apareceram no braço todo. Qual a conduta aí, Fidel? Pode ser em qualquer segmento do braço, tá? Não precisa ser só próximo é mais comum que seja mais próximo da área do garrateamento, né? Mas pode ser no braço todo, assim, o aparecimento das petequias. Certo. A Michele Lima. Aí, a Michele fez 2 perguntas, eu vou fazer as 2 perguntas juntas aqui, tá? A hipotensão no primeiro atendimento já classifica como grupo B? Pode confirmar qual a diferença entre sistólica e diastólica para fechar como hipotensão? E a segunda pergunta dela é: pessoas vivendo com HIV estão englobados nas doenças autoimunes? Tá. No caso das pessoas vivendo com HIV, só se elas estiverem, né, com a carga viral baixa, né, estiver comprometida, ela pode ser considerada grupo de risco, né, ou com comorbidade. Então, ela entra como grupo B. Que a hipotensão no primeiro atendimento já classifica como grupo B. Não, no caso seria, se tiver com sinais de hipotensão, já seria grupo C, né, para classificação, não entra como grupo B. E pode confirmar a diferença entre a sistólica e a diastólica para fechar como hipotensão. A hipotensão ela é menor, no caso seria a diferença entre a sistólica e a diastólica, a convergência seria menor que 20, né? Será essa a pergunta dela? Não sei. Michele, se você estiver conectado e quiser colocar no chat aí algum complemento à sua pergunta para facilitar o entendimento aqui do Fidel e ele poder auxiliar, eu te Porque um dos critérios é a convergência entre a pressão sistólica e a diastólica, se ela for menor do que 20, menor ou igual a 20 milímetros de mercúrio, né? Ela já é considerada como sinal de alerta. Assim, acho que foi isso. A Michele tá digitando. Era isso mesmo. Ah, tá. É menor ou igual a 20. Obrigado, Michele. Daniel Andrade.
Sendo o período pós-febre mais crítico, qual a sua duração? Como acompanhar? Então, geralmente, na defervescência da febre, a orientação é 48 horas depois de terminar a febre, é o período mais crítico, assim, quando o paciente pode entrar em choque, apresentar sinais de alarme. Então, como a gente falou, depois da defervescência, o ideal se não tiver nenhum sinal de alarme, né, fazer uma reavaliação nas unidades básicas, né, diariamente, até o 7º dia, mas se de repente aparecer ali entre o 5º até o 6º dia algum sinal de alarme, né, então, ou sinal de gravidade, e caminhar para o hospital. Mas geralmente depois da febre são 48 horas. Certo. O Daniel também pergunta, o paciente pode passar direto da fase de febril para a fase de recuperação? Não é muito comum, né? Na medicina a gente sempre fala, né? Tudo, nem nunca, nem sempre, assim. Mas o espectro clínico da doença, ele não acontece muito dessa forma. Geralmente tem a fase febril mais intensa e tem uma fase de recuperação, né? De risco ali entre o 5º e o 6º dia e a fase de convalescência. Mas, lógico, assim, pode acontecer também depois da febre, o paciente já se recuperar, ter uma fase de recuperação mais rápida também. E a última pergunta foi de Célio, ele coloca, nesse caso de síndrome de chikungunya do recém-nascido, seria caso de acometimento da gestante na véspera da gestação ou em qualquer período gestacional? É mais na véspera da gestação, ali no período lá do periparto, assim, que isso acontece. Esgotei as perguntas que foram feitas no chat, eu acho, aqui, do que eu consegui anotar, mas eu peguei tudo que apareceu aqui. A gente já está 5 para as 5, se alguém quiser fazer alguma última pergunta, enquanto a gente vai para o encerramento aqui, ainda dá tempo de passar alguma questão aqui para o João e para o Fidel. João e Fidel, eu vou deixar aberto para vocês, eu não sei se vocês querem aproveitar esse espaço para fazer algum último comentário, reforçar alguma informação, comentar alguma questão que vocês entendem que precisaria ser reforçado ou que não foi falado ao longo da atividade, vou deixar o espaço aberto para vocês aí. Mick, obrigado. Acho que, na verdade, a gente falou muita coisa, né? Acho que até pouco tempo, que é um assunto bastante extenso, mas acho que eu destaco mesmo isso, assim, acho que é um momento de reforçar controle vetorial, incentivar as ações de eliminação de locais de reprodução do mosquito Aedes aegypti e fortalecer muito o manejo clínico, né? Utilizando esses fluxogramas. Se a gente conseguir seguir isso, e como eu acho que vale sempre fazer um comparativo, né? Embora tenha que ter muito cuidado com isso, mas quando a gente fala, por exemplo, lidou com a Covid-19, está falando de leitos de UTI, de alta complexidade, o que não é o caso de dengue. Dengue está falando de uma pessoa que precisa ser hidratada na sala de espera, muitas vezes, precisa de um hemograma, que é relativamente barato, enfim, então é importante fortalecer isso. Acho que surgiram várias perguntas interessantes ali, né, justamente nesse sentido de entender um pouquinho o curso da doença, né, acho que vale a pena dar uma olhadinha também nos materiais, nos guias que tem porque tem alguns fluxogramas bem simples mostrando isso, quando é que cai a febre, quando é que é o maior risco, então vale a pena dar uma olhadinha nisso, que vai dar bastante segurança para as equipes. E, claro, colocar aqui a gente, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, está sempre à disposição para estar participando de conversas, para estar tirando dúvidas, ou a gente do nível central, das nossas regionais, para estar apoiando sempre no que for possível, até porque a gente precisa dessa união, enfim, para enfrentar mais essa situação que provavelmente vamos ter semanas difíceis pela frente. Então, só queria também agradecer, Nick, pelo espaço, acho que sua moderação também, agradecer ao Fidel, né, acho que uma parceria importante de vigilância epidemiológica com atenção primária em saúde, que a gente tem mantido de algum tempo, isso é importante que seja replicado nos municípios também, para que a gente então consiga ter êxito nessas ações. Também agradecer aqui ao espaço assim, do Telesaúde, assim, última hora, né, mas realmente eu acho que a audiência que o pessoal realmente estava precisando, né, é muita dúvida ainda, apesar de ser como eu falei, uma doença antiga, assim, né, já sabe manejar há bastante tempo, ainda tem muita dúvida, né, tem algumas atualizações e que é sempre importante a gente estar reforçando a classificação de risco, né, a segurança do paciente, né, livrar ele, né, de intervenções desnecessárias, né, trabalhar a prevenção quaternária. Então, é algo que é um trabalho contínuo, né? Então, mais uma vez, junto com a vigilância, né? A atenção primária, ela se coloca à disposição também. Como eu falei, tem o serviço de teleconsultoria, se tiver um caso mais complicado, né? Principalmente chikungunya, né? Que o paciente,
cronifica ou quiser discutir, quiser algum treinamento regional, pode entrar em contato e a gente fica disponível também enquanto atenção primária.